Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Myron Marques, sou professor de Física no Instituto Federal Goiano Campos Séries. Recebi o convite para participar com vocês aqui do Aulões Enem 2020, da ONG Um por Todes. É um prazer contribuir, com o meu conhecimento para vocês. Um momento importante que os estudantes são avaliados, pelo Exame Nacional do Ensino Médio. E basicamente a gente tem a seguinte trajetória. Vamos primeiramente eu vou dar algumas dicas, para se realizar uma boa prova. Ah, e daí a gente vai fazer alguns exercícios. São as questões 95, 103, 104 do caderno azul do Enem de 2018. Lembra como se trata de física, né? São as questões de ciências, a natureza e suas tecnologias. É o caderno azul de 2018. Dicas para se realizar uma boa prova, tá? Não se preocupe em decorar fórmulas, tá? É importante se você pensar que você vê física do primeiro até o terceiro ano, e que todo bimestre, todo trimestre você tem uma sequência de fórmulas, você vai ter que decorar umas 300 fórmulas para o Enem. Se você estender essa ideia para matemática e química, vai ser difícil caber tudo no seu cérebro. Então não se concentra tanto em fórmulas. Vá nas matérias que são nas grandes áreas, por exemplo, na física, vai na mecânica. O que é importante da mecânica? A equação horária, energia, pronto. O que é importante na termologia? Calor, temperatura, e foca nessas grandes áreas. Se você entender bem o conteúdo, as fórmulas não são tão importantes, tá? Leia assuntos sobre ciência, tecnologia e inovação. Tem muito site, tem muita informação na internet. Você não pode deixar de ler. Porque, eventualmente, você vai ler uma matéria sobre, sei lá, foguetes, Química envolvida, tem física envolvida, tem biologia envolvida. Querendo ou não, você vai ficar em contato, com essas áreas da ciência. Pratique análise de gráficos, imagens e tabelas. Por quê? Quando você pratica gráfico, imagem e tabela, são formas de comunicar dados. E eles são muito compactados, são muito densos. Um gráfico pode trazer muitas informações a respeito de um fenômeno físico, químico ou biológico, tá? Mesma forma, imagens e tabelas. O Enem gosta muito de usar gráficos, imagens e tabelas. Então pratica exercícios envolvendo essas três formas aí de comunicar dados, Faça desenhos esquemáticos para compreender os problemas. Física, o que mais acho que barra, o desenvolvimento dos estudantes no ensino médio ou nessas provas, de avaliação do ensino básico é a interpretação, certo? Então, se você começa a ler um problema, destrincha ele, faz um esquema, faz um desenho do que você está lendo, de que informação que você está adquirindo, para você ter uma ideia melhor. É óbvio que na prova do Enem você não vai ter tempo para fazer um monte de desenho, só que uma vez que você está estudando toda semana física, ou todos os dias física, você vai estar praticando, ah, esses desenhos esquemáticos. E quando chegar na prova, rapidinho você faz, ou nem precisa fazer, porque você já está tão habituado, você vai conseguir entender melhor o que está falando certo determinado problema. Tá certo? Então vamos lá. Vamos para a questão 95 do caderno azul. Enem 2018, tá? Ciência das naturezas e suas tecnologias. A questão fala o seguinte, ó. Parece que está cortando um pouquinho, mas dá para a gente entender, tá? É o seguinte, ó. Dando um densímetro cuja menor divisão da escala é a diferença entre duas marcações consecutivas, está falando o seguinte, ó. Tem marcações aqui nesse densímetro. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis marcações. A distância entre elas equivale a 5 vezes 10 a menos 2 gramas vezes centímetro a menos 3. A gente vai ver o que é isso aí, não assusta não. Um estudante realizou um teste de densidade. Colocou esse instrumento na água pura e observou que ela atingiu em repouso a posição mostrada. Então, isso aqui é água pura, colocou esse densímetro aqui, ele flutuou de tal forma que o nível da água estava coincidindo com essa linha aqui, ó.
quase que no meio, né, do densímetro. Em 2 outros recipientes A e B contendo 2 litros de água pura, né, em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Vocês lembram lá da química? NaCl é o nosso sal de cozinha, certo? É o cloreto de sódio. Então, ele dissolveu 100 gramas no recipiente e colocou o densímetro. Dissolveu 200 gramas, ou seja, o dobro, no outro recipiente e colocou o densímetro. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação formando os íons Na+, Cl-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Nesses recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada. A posição de equilíbrio, né, do densímetro está representada em letra A, B, C, D ou E. Primeiro a gente tem que verificar, né, alguns conceitos novos que estão surgindo aqui. O primeiro dele é o de densidade, tá? Eu até marquei aqui, densidade. O que seria densidade? Então vamos lá. O que é densidade? Suponha o seguinte, ó, eu coloco numa gangorra bem equilibrada, tá? Eu deixo ela retinha. Aí de um lado eu coloco uma caixa, do outro eu coloco uma caixa do mesmo tamanho. As caixas têm exatamente o mesmo tamanho. Isso quer dizer que elas têm o mesmo volume. Dentro de uma caixa eu coloco 5 esferas de algum material. Dentro da outra caixa eu coloco um monte de esferas. É óbvio que como eu coloquei mais esferas do outro lado, essa caixa vai pesar mais. E a gangorra, né? Essa gangorra, ou você pensar essa balança, ela tende a fazer esse movimento para cá. Vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Ela tende a fazer esse movimento para cá. Por quê? Essa caixa aqui, ela está mais pesada, certo? Ora, então imagine o seguinte, essas caixas têm o mesmo tamanho, só que a quantidade de matéria que tem dentro dessa caixa segunda é maior. Então significa que ela é mais densa, ela está mais compactada em termos de massa. Apesar de elas terem o mesmo tamanho, dentro dessa segunda caixa eu encontro muito mais massa. Então, ó, densidade é o grau de compactação da massa no volume que ocupa. Então a massa, né, na natureza, ocupa um certo volume. E existem algumas substâncias que ocupam muito menos volume do que as outras, embora conservem sua massa. Por exemplo, se você pegar 1 quilo de algodão, pegar 1 quilo de chumbo, você vai ver que os dois têm a mesma massa, então se eu colocar na balança, vai haver o quê? Um equilíbrio, certo? Agora, é óbvio que 1 quilo de algodão vai ter um volume muito maior, eu preciso juntar um monte de algodão para dar 1 quilo. Já o chumbo não, eu preciso juntar um pouquinho de chumbo só para dar 1 quilo. Por quê? A natureza do chumbo é mais compactada do que o algodão. Então ele é mais denso. Então, em resumo, a densidade, né? Vou escrever aqui para vocês. Densidade é a razão, é a massa e o volume do corpo. É óbvio que a massa ela pode estar medida em gramas. O volume pode estar medido em centímetros cúbicos. Certo? Volume, centímetros cúbicos, massa em gramas. É uma forma de se medir densidade. Massa pode estar em gramas, volume, centímetros cúbicos. Se a gente estiver falando de sistema internacional, a massa é sempre dada em quilogramas. O volume é dado em metros cúbicos. Certo? Então lembra, densidade representa quão compactada a massa está em seu volume. Então, se é uma massa muito compactada, a densidade é alta. Se é uma massa muito espessa, que ocupa um volume muito grande, essa substância tem uma densidade maior. Certo? Aí a gente pode pensar em líquidos. Vale falar de densidade em líquidos? A gente falou de sólidos ali na caixinha, né? É a mesma regra, né? Há líquidos e sólidos mais ou menos densos que outros líquidos e sólidos. Por exemplo, se a gente misturar água e óleo, eles são substâncias que não se misturam, né? Como o óleo é mais leve, menos denso do que a água, ele fica para cima, ele flutua, ele boia da água. Tá? Da mesma forma que um pedaço de madeira flutua na água. Por quê?
A madeira é menos densa do que a água. Tá? Se eu pegar 1 kg de madeira e 1 kg de água, esse 1 kg de água vai estar ocupando um espaço menor do que o da madeira. Por isso que a água é mais compactada do que a madeira. Então ela é mais densa, certo? Basta a gente lembrar aí, por exemplo, ó, do gelo. Olha o gelo. A gente sabe que o gelo flutua, né, parcialmente na água. Por quê? A densidade do gelo é menor do que a da água. A gente sabe que se a gente jogar areia, né, num recipiente com água, a areia vem direto para o fundo. Por quê? A areia é mais densa do que a água. A areia ocupa um volume menor. Para uma mesma quantidade de matéria ou de massa, a areia ocupa um volume menor. E olha uma moeda sólida de metal flutuando em mercúrio líquido, certo? Isso aqui é um metal líquido e um outro metal sólido. O metal líquido é mais denso do que o metal sólido. De tal forma que você joga essa moeda lá dentro, ela afunda e rapidamente ela sobe e fica na superfície. Por quê? Ela flutua. E a gente, hein, na água? A gente afunda direto, a gente flutua igual um isopor, ou a gente fica ali num transiente? Né? A gente vai ver, ó, que a densidade nossa, a da água, né, é muito próxima. Olha só, a densidade da água pura, ou seja, a água destilada, é da faixa de 1 grama por centímetro cúbico. Isso significa o seguinte, ó. Significa o seguinte, que para cada centímetro cúbico da água, você pegar na balança, colocar na balança, vai ter 1 grama. Tá? Essa é a ideia de densidade. Cada centímetro cúbico da água pesa 1 grama. Se você pensar no centímetro cúbico, pensa um cubo. Né? Lembra do dado? Ele tem um lado de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Se você pegar um cubo desse, encher de água e colocar na balança, vai dar exatamente 1 grama. Certo? Então vamos continuar aqui. Vamos lá. A água do mar, a gente sabe que a água do mar ela é um pouco mais, fala, pesada do que a água doce ou a água normal. Por quê? Olha a densidade dela. A água do mar é um pouquinho mais densa do que a água destilada. A água destilada é 1 grama por centímetro cúbico, já a água do mar é 1,03 gramas por centímetro cúbico. Por isso que você tende a flutuar mais na água do mar do que na água do rio, né? De maneira geral. Por que a água do mar é mais densa? Porque existe sal, né? Cloreto de sódio dissolvido na água. Então, como você dissolve uma substância mais densa, uma substância menos densa, o conjunto fica um pouco mais denso. Tá? Lembra disso, hein? A água do mar é um pouco mais densa por causa da presença de íons de sódio e de íons cloro naquela solução. E a densidade do corpo humano, né, por sua vez, é de aproximadamente 1,1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, na média, né, lógico que a gente tem os ossos que são mais densos do que os tecidos moles, mas na média, né, você pegar o corpo todo, é de 1,1 grama por centímetro cúbico. Cada centímetro cúbico nosso tem mais de 1,1 grama. É óbvio que a gente é mais denso do que a água do mar, e naturalmente a gente também é bem mais denso que a água destilada ou a água pura. Tá? Então, naturalmente, a gente afunda na água. Mas não afunda naquela velocidade que seria um corpo de ferro, por exemplo. Né? Afunda devagarzinho, porque a densidade é muito próxima. Tá? Então, essa mulher aqui, ó, na verdade, ela não está bem boiando, né? Tá ali. Ou ela está num lugar rasinho, ou talvez ela esteja com o pulmão bem cheio de ar, que ajuda a boiar mais um pouco. Lembra, essa densidade do corpo humano não é a densidade de todo mundo, é uma densidade média. Quem tem mais gordura corporal acaba tendo uma densidade menor. Tá? Quem é mais magro acaba tendo uma densidade maior. Então vamos lá. Vamos usar isso que a gente aprendeu aqui para tentar resolver essa questão. Quando esse densímetro está na água pura, essa é a posição dele. Ó. Se a gente olhar essas marcas aqui, vou fazer uns risquinhos aqui mais ou menos na marca que ele está. Ó. Essa é a. Opa, essa é mais ou menos a região em que ele está, certo?
E aí, a gente sabe que quando ele está na água destilada, e tem bem menos densa do que a água com sal dissolvido, a gente está com dois degraus aqui para baixo, né? Andou 2 casas aqui para baixo, quando está medindo a densidade da água pura. Agora, quando a gente coloca a água, 100 gramas de cloreto de sódio na água, ela vai ficar mais densa. E a tendência desse densímetro é flutuar um pouco mais. Ele vai ficar um pouco mais para fora, certo? E quando a gente coloca 200 gramas de água, o que ele andou para fora nos 100 gramas de cloro dissolvidos aqui, vai andar o dobro, certo? Vai andar o dobro do que o anterior quando coloca 200 de água. Então, ó, se por exemplo, se ele subir mais uma casa aqui, então quando você coloca 200 gramas de cloreto de sódio, você acaba subindo mais uma casa. Então, vai ficar mais 2 casas para cima. Então, vamos olhar a letra A. Se a gente sabe que as 2 águas estão mais densas, a gente sabe que o densímetro vai ter que ter subido mais em relação ao anterior. Aqui, ó, a gente tem 2 casas para baixo d'água. E a gente tem 2 casas para baixo d'água, 2 casas para baixo d'água. O densímetro continua na mesma posição. É essa a resposta? Não é essa a resposta, certo? Olha essa letra B aqui. Ó, quando a gente colocou o densímetro com a água mais densa, a gente espera que ele flutue um pouco mais para fora, né, exposto em relação à água. Então, nessa letra A aqui, a gente vê que ele foi afundar mais. Ó. Antes tinha 2 marcas para baixo, agora tem 3. Espera aí, tem 4 marcas para baixo. Então não é essa aqui de jeito nenhum. A gente tem que procurar uma alternativa em que o densímetro flutue mais do que flutuou e na proporção de que quando colocou 100, ele flutuou um pouquinho. Quando colocou 200, ele tem que ter flutuado o dobro do que flutuou antes, certo? E a gente colocou exatamente o dobro da concentração de sal. Se a gente olhar isso daqui, ó, na letra A ele afundou. Na letra B, ele afundou mais ainda. Não serve para a gente. Tem 3 casas submersas, quase 4 casas submersas. Vamos olhar a letra D. Quando a gente colocou 100 gramas de sódio, olha só, ele tinha 2 casas submersas, agora tem uma. Beleza. Quando a gente colocou 200 gramas de sódio, ele ficou quantas casas, deixou quantas casas para fora? 2 casas, ó. Então, ó, quando tinha 100 gramas, virou essa. Quando tinha 200 gramas, ele virou essa. Então, ó, a resposta correta é qual? Deixa eu marcar aqui. Separar, né? A resposta correta é qual? A letra D. Vamos analisar a questão letra E. Olha só. Quando ele colocou 100 gramas de sódio na água, as 2 casas que estavam submersas ficaram expostas, né? Quando a gente colocou 200 gramas de sódio, olha só que só mais um pouquinho foi exposto. Então não é proporcional. Se eu dobrei a concentração, tem que dobrar o número de casas expostas. Então também não é. A resposta correta é a letra D, tá certo? Vamos para a próxima questão, então? A próxima questão fala o seguinte, ó. Fala o seguinte. O sonorizador... Deixa eu tentar consertar um pouco. Fala o seguinte. Tá muito... Ó, tô aprendendo. Fala o seguinte, ó. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios
ou travessia de pedestre. Todo mundo já andou de carro em rodovia, né? Quem já andou, às vezes vê que passa uma série de ondulações pequenininhas, bem pequenininhas. Aí toda vez que o carro passa, faz um som bem forte, tipo um brrr, brrr. Esse som é para despertar, né, o motorista, chamar a atenção dele para alguma situação. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km/h sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, a gente vai ter um carro, vai passar por essas faixas sonorizadoras que estão distantes de 8 centímetros e ele vai passar com uma velocidade de 108 km/h. Ele pergunta o seguinte: a frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem é mais próxima de... Então, ó, a frequência sonora depende de quanto tempo demora para a roda passar de um para o outro. Porque toda vez que a roda alcança um obstáculo desse, né, ela vai fazer um som, certo? Deixa eu fazer. Continuar na frente, tá? Então, ó, a gente viu termos aqui como vibrações, ondas sonoras, frequência de vibração. Então, o que é isso, né? Onde se encontram? Onde estão? O que são? Ondas, em geral, né, são fenômenos de propagação de energia, tá? Fenômenos de propagação de energia ou matéria, tá? Uma forma muito sincronizada. A gente pensa, quando fala em onda, né, pensa nas ondas de uma lagoa grande ou do mar, tem esse formato, né? Uma onda bem certinha tem a mesma distância, tá? Então, quando a gente tem ondas regulares, né? Geralmente essas ondas são separadas certinhas uma da outra. Elas têm a mesma distância, têm a mesma amplitude, ou seja, a mesma altura. Só que ondas são fenômenos peculiares de um fenômeno muito maior, que são movimentos oscilatórios, tá? Oscilatórios. Tudo aquilo que oscila e tende a voltar ao mesmo estado, repetindo aquilo de novo, é um fenômeno oscilatório. A onda tende a voltar ao mesmo estado, repetindo tudo aquilo de novo. Por isso que ela é uma onda, tá? O relógio tem fenômeno ondulatório. Se você observar um dos ponteiros dele, pode ser os dos segundos, depois de 60 segundos, o ponteiro está no mesmo lugar de novo, certo? Está no mesmo lugar de novo, fazendo tudo de novo. Então vamos lá. Uma onda, né? Se a gente pensar no comprimento e na largura, tanto que observa aqui, ó, a unidade de medida, tá? Tá sendo em que? Metros. Tá? A unidade de medida está em metros, tá? Se a gente observar uma onda, ela se repete o tempo inteiro. Por exemplo, se eu sair daqui encaminhando pela onda, vou passar aqui por baixo, depois vou chegar aqui de novo. Se eu chegar aqui de novo, tudo vai ser uma repetição desse caminho que eu já fiz. Então esse tamanho que vem daqui para cá é conhecido como comprimento de onda. Ele é um tamanho a partir do qual, se você der seguimento, a estrutura toda se repete. Tá? Aqui, por exemplo, ó, se eu sair daqui encaminhando, ó, vou subir, vou descer, vou chegar aqui. A partir daqui, vou repetir tudo de novo. Então, esse tamanho peculiar, lambda, é conhecido como comprimento de onda. Tá? Comprimento de onda. Agora, toda onda tem também a sua amplitude. Tá? A amplitude é o tamanho da onda a partir do seu lugar médio. Tá? Imagina que a onda, você
passar uma linha bem aqui central, a amplitude da onda vai ser essa daqui. Vai do meio, vai até essa região que a gente vista, tá? Amplitude de onda. E se a gente pensar o seguinte, se a gente observar uma onda no tempo, olha só que agora a nossa grandeza aqui, ó, é tempo, certo? Se a gente observar uma onda no tempo, a gente vai ver que essa estrutura que se repete vai se repetir no intervalo de tempo. Quando passar esse mesmo intervalo de tempo, essa mesma estrutura vai se repetir. E assim vai se repetir. Esse intervalo de tempo em que essa estrutura começa a se repetir é chamado de período da onda. O período da onda é o tempo necessário para o ciclo se repetir. Lembra que eu falei do relógio? Pensa no relógio. Pensa no ponteiro dos minutos. Imagina que eu estou aqui 10 minutos. Se eu observar esse ponteiro, ele vai dar a volta aqui, né? Quando passar exatamente 60 minutos, ele vai estar aqui de novo, certo? Passar 60 minutos, vai estar naquela mesma posição inicial que eu marquei. Então, o período do relógio, do ponteiro dos minutos, é de 60 minutos. Demora 60 minutos para o relógio passar do ponteiro de relógio passar em qualquer lugar, a partir do momento que ele passou, certo? Então vamos lá. Vamos voltar ao exercício, né? A gente tem as faixas por onde o carro vai passar para fazer a sonorização, despertar o motorista. Esse carro está vindo a 108 km por hora. Se a gente dividir por 3,6, lembra? A gente vai ter 30 metros por segundo. A gente sabe que a distância entre as faixas é de 0,08 metros. Por quê? Ele falou é 8 centímetros. 8 centímetros é o mesmo que 0,08 metros. Aqui a gente teve que dividir por quanto? Por 100, tá? A gente lembra, né, das equações do movimento que a velocidade média móvel é a razão entre o tanto que ele andou dividido pelo tempo que ele gastou para andar aquilo lá, certo? Certo? A gente sabe que toda vez que o pneu passar nessa barreira, vai ouvir um som. Esse som vai ser repetido porque toda a barreira tem a mesma distância, ele está numa mesma velocidade. Então, a cada intervalo de tempo igual, o motorista vai ouvir o mesmo som. É uma coisa periódica. Isso é uma onda, certo? É uma onda sonora. Então, se a gente descobrir o intervalo de tempo que gasta para a roda alcançar a próxima barreira, a gente sabe que esse é o período, certo? É o período que leva para encontrar uma próxima barreira, é o período que leva para você ouvir de novo aquele som. Se a gente substituir nessa fórmula, a gente sabe que ΔT, a gente passa ele multiplicando para cá, né? Troca de lugar com velocidade média, vai ser o quê? ΔS sobre a velocidade média. A gente sabe então que ΔT é igualzinho o quê? A distância que ele tem que percorrer é 0,08 metros, certo? A velocidade com que ele faz isso é de 30 metros. A gente sabe que o resultado disso aqui, deixa eu pegar a minha cola para a gente ganhar tempo. O resultado disso daqui é algo que é mais ou menos 0,0027, tá? 0,0027 segundos. Mas aí eu volto, né? E pergunto para vocês aqui, ó. Se a gente está nessa onda, a gente sabe que o tempo que leva para essa estrutura se repetir é o período. Mas lá no exercício está perguntando um negócio chamado frequência. O que seria frequência? Eu pergunto, com que frequência você ia para a escola? Ah, eu ia todos os dias, de segunda a sexta. Então a frequência com que você ia era uma vez por dia, certo? Eu posso falar 5 vezes por semana, não dá no mesmo? Essa é a frequência com que você ia. Qual que é a frequência com que essa onda se repete? A cada intervalo de tempo, quantas vezes ela repete? Isso é o conceito de frequência, tá? Vou ver aqui para vocês. Ó. Frequência. Frequência representa quantidade
de ciclos. Entenda ciclos como coisas que se repetem no tempo. Então, por exemplo, se eu conheço o período, a frequência vai ser exatamente o inverso do período. Se o período é o tempo que demora para dar uma volta, o inverso do período vai ser a quantidade de volta no tempo. Olha como faz sentido. Então, uma vez que eu descobri aqui o tempo, né? Eu sei que esse tempo é o período. Vou chamar ele de T aqui, ó. Então, o período, esse é o tempo que demora para a roda passar cada barreira, certo? Esse tempo é o período. Toda hora a roda vai encontrar essa barreira. Então, o período é de 0,0027 segundos. Agora, vamos fazer uma caixinha aqui. Tá? A gente sabe, viu, agora que a frequência é o inverso do período. Então, a frequência de oscilação, né, dessa roda, do amortecedor, ou a frequência com que você vai ouvir o barulho, ou com que a roda encontra esse obstáculo, é de 1 sobre 0,0027. Se a gente jogar isso na calculadora, vai dar aproximadamente, ó, 375. Lembra que a gente tem uma aqui, e aqui é 0,027 segundos. É o mesmo que segundo a menos 1. E aí, ó, em física, para você não ficar falando, a frequência é de 10 segundos a menos 1. A gente chama segundos a menos 1 de hertz. Então, um segundo a menos 1 é o equivalente a 1 hertz. Então, ó, essa frequência aqui, ó, posso reescrever ela assim, ó. A frequência, então, vai ser de 375 segundos a menos 1. Eu sei que segundos a menos 1 é a mesma coisa que hertz. Então, se a gente voltar ao questionário, sabe qual que é a resposta? Qual que é a frequência de vibração do automóvel? Ah, a gente sabe. 375 Hz. Certo? Então, aqui, ó, você aprendeu o conceito de comprimento de onda. É o tamanho da onda, da estrutura da onda a partir da qual tudo vai começar a se repetir. A gente aprendeu período. Período é um intervalo de tempo que demora para a onda se repetir. Frequência. A frequência é o inverso do período, né? A frequência está associada a quantas vezes a onda oscila no tempo. Certo? E a gente tem também a amplitude, né? Que diz respeito ao tamanho da onda. Se ela é uma onda grandona, se ela é uma onda pequena. Tá? Vamos para a próxima questão, então. A próxima questão é a seguinte. Ela fala o seguinte, ó. Todo mundo usa uma dessas ferramentas na vida. Pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas. Olha essa palavra aqui, alavanca. Mesmo das alavancas. Aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de força resistente. Vou marcar esses dois termos aqui. Uma força é a potente, que é a força que você faz, e outra força é a força resistente, que você quer vencer ou quer igualar, pelo menos, tá? Em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Então a gente tem um alicate, tá? Olha que o alicate tem uma perna comprida e a boca pequena, certo? E o alicate vai girar, as alças vão girar em relação a um centro. Olha a pinça. A pinça é um objeto comprido que vai apertar alguma coisa na ponta. Você vai fazer uma força no meio, certo? O carrinho é algo que você vai fazer uma força na extremidade, né? Para trabalhar uma força resistência que está no meio, que é a carga que você está levando.
Esse quebra-nós, você faz uma força na extremidade para quebrar uma coisa que está no meio, certo? E o abridor de garrafas, né? O que é? É uma alça que vai fazer um giro, né? E a força que você aplica na extremidade, mas no final ela para ela ser trabalhada mais próxima aqui do ponto de giro. Então vamos olhar. O que seriam essas alavancas, né? A gente sabe que as alavancas são sistemas para transmitir força. Você voltar e olhar para essa figura aqui, tudo isso é para transmitir força. Você faz força aqui na alça do alicate, para essa força resultar em alguma coisa lá na frente, certo? Então, por exemplo, ó, imagine que eu tenho essa alavanca aqui. É uma barra rígida, supostamente de madeira, tá? É uma barra rígida, talvez de madeira. Eu vou fazer uma força do lado de cá. Essa força está a uma certa distância ao ponto de giro dessa alavanca. Tá? O ponto de giro é o ponto no qual ela apoia, flexiona. Tá? Então, eu vou aplicar uma força do lado de cá, porque eu quero sustentar um peso que está do outro lado. Certo? Então, essa vai ser a minha força potente. Certo? Porque é a força que eu estou realizando. E essa vai ser a força resistente, é onde eu quero trabalhar, certo? Então o peso desse objeto é a minha força resistente, que é contrabalancear a força que eu estou fazendo, a força potente. Esse Bzinho aqui ele é chamado de braço de alavanca. Ele é a distância entre o ponto de apoio ou de giro e as forças, tá? É lógico que aqui também tem um bracinho de alavanca, tá? Tem um braço de alavanca B aqui também, que a força peso atua. A gente sabe, ó, que quanto mais distantes do eixo de rotação, menores são as forças, tá? Ou seja, quanto a gente já lembra do pé de cabra, né, que o assaltante pega para arrombar a casa da gente, ele é mais ou menos assim, certo? Então, o ladrão faz uma força aqui, apoiando o pé de cabra aqui, e essa força é transmitida para cá. E essa forcinha que ele faz aqui vira uma força grandona do lado de cá, capaz de arrebentar com a porta, certo? Ele vai entrar na sua casa. Então, essas alavancas são sistemas para transmitir força e fazer um trabalho que geralmente as mãos, né, ou com a energia que se tem, não é possível fazer. Ele permite você realizar tarefas difíceis, né? Então, quanto mais distante você está do ponto de apoio, né? Imagina que você tem um ponto de apoio aqui. Você vai aplicar essa força aqui bem longe, vai fazer uma forcinha pequenininha, tá? Se o objeto que você estiver observando estiver muito próximo aqui, vai ser facinho erguer ele. Se esse objeto for ficando longe também do ponto de giro, também vai ficando difícil mexer, certo? Então, na verdade, ó, quanto mais distante estiver do ponto de giro, menor precisa ser a força. Da mesma forma, a força resistente. Quanto mais distante o objeto estiver do ponto de giro, maior vai ser a força resistente dele. Tá? Se ele estiver aqui pertinho, a força resistente vai ser... Então vai ser fácil usar essa força para mover esse objeto. Uma aplicação disso daí, né, que a gente vê na natureza, são as nossas bocas, por exemplo. A gente tem um maxilar, ele articula aqui na região do queixo, né, atrás do queixo, perto do pescoço. E a gente sabe que a gente tem que usar os dentes de trás para destruir coisas mais duras, uma fruta ou uma carne mais dura, certo? Você não mastiga a carne ou uma fruta dura com os dentes da frente. Embora os dentes de trás sejam chatos e apropriados para isso, eles estão lá porque a força com que eles conseguem morder os alimentos é muito maior. Porque está muito mais próximo, né, do ponto de giro. Tá? Então, ó, o maxilar faz uma força aqui, ó, certo? E aí o dente que está mais próximo aqui desse ponto de giro vai fazer uma força grandona, tá? Faz uma força pequenininha lá atrás e aqui vira uma força grandona, perto da articulação,
certo? Então vamos continuar. Vamos olhar essas figuras, né? E vamos olhar o questionário. O que o questionário falou? Em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? Força potente é a força que a gente faz. Força resistente, o objeto ou a direção, o local onde a gente quer que essa força, no final das contas, atue, certo? Se a gente olhar o alicate, vamos descobrir o ponto de giro de cada um desses objetos. Se a gente olhar o alicate, o ponto de giro dele tá aqui, ó, certo? Tudo vai girar esse ponto aqui. Então, olha só. Olha a distância que eu tô do alicate quando eu tô aqui, ó. Olha a distância do alicate, do ponto de giro. É aqui que eu vou fazer a força, certo? Mas aí, olha onde está o objeto que eu preciso destruir ou que eu preciso apertar. Ele está bem próximo, olha só, ele está bem próximo aqui do giro. Então, essa força que eu vou fazer aqui, ela é pequenininha. E ela vai virar uma força grandona lá. Então, a força potente aqui nesse caso, que é essa aqui, né? A força potente, ela é menor do que a força resistente. A força resistente vai ser muito menor, porque ela está próxima do giro, certo? Olha o carrinho de mão, certo? O carrinho de mão, ele vai girar exatamente o carrinho de mão, o ponto de giro dele é aqui. Toda a articulação do carrinho de mão é ao redor desse eixo aqui. Coincide com o eixo da roda, inclusive. Né? Se a gente observar, a força que o rapaz vai fazer no carrinho de mão vai ser aplicada aqui, certo? Na verdade, de baixo para cima, né? Essa vai ser a força potente. E onde vai estar a força resistente? Os objetos que eu vou carregar aqui, né? No carrinho, certo? Os objetos que eu vou carregar aqui no carrinho. Então, é mais ou menos, ó, essa distância aqui do... Então, aqui que vai estar a força resistente. Tá? Tá aqui para baixo. É o peso do objeto que você está carregando. Olha só, a força potente está bem longe. A força resistente está perto do eixo de giro. Então, a gente sabe também que aqui que a força potente vai ser menor que a força resistente. Certo? Olha o abridor de latas, abridor de garrafas. É o mesmo esquema do carrinho. Quando a gente mexe o abridor de garrafas, né? Ele gira em relação a esse ponto aqui. Ele gira em relação a esse ponto, certo? Então, e onde você vai fazer a força? Ora, a força que você vai fazer é aqui na haste, certo? Olha a distância que da força potente. E onde vai ser a força a atuar mesmo na garrafa? É por aqui, né? Então essa é a distância da força resistente. Novamente, a força potente está longe do giro. A força resistente está perto. De novo, a força potente, então, vai ser bem menor que a força resistente. E a força resistente está perto do ponto de giro. Olha esse quebra-nozes. Né? Onde está o ponto de giro aqui? Está até óbvio, né? O ponto de giro desse quebra-nozes é bem nessa articulação aqui. Se a gente observar onde a gente faz a força, é bem aqui na frente no cabo. Ó. É aqui que a gente faz a força, certo? E onde essa força vai atuar no final das contas? É a força potente, certo? Ela vai atuar aqui nessa região para quebrar nós, certo? Então, essa aqui vai ser a distância da força resistente. Novamente, ó, a força potente está bem mais distante do eixo de giro do que a força resistente. Então, a força potente vai ser menor do que a força. Agora, olha a pinça. Olha a pinça. Eu vou até desenhar ela melhor aqui. A pinça é um instrumento bem simples, né? O ponto de giro da pinça
Está nessa articulação aqui, certo? Onde a gente faz a força na pinça? Faz aqui no meio, certo? A força potente está aqui na região do... E onde que a pinça atua? Na extremidade, né? Então, a força resistente da pinça vai estar aqui na extremidade. Aí eu pergunto, a força potente não está mais perto do giro do que a força resistente? Então, nesse caso aqui, a força potente acaba sendo maior do que a força resistente. E vence quem está mais próximo do giro. Qual que é a resposta correta dessa questão? Qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? Todos que a gente observou aqui, exceto a pinça, a força potente foi menor. A única em que ela é maior é o quê? A pinça. Letra A. Tá certo? Então, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Perguntas, podem fazer perguntas. Eu vou escrever o meu e-mail aqui para vocês no finalzinho, mas qualquer dúvida podem me perguntar, tá? É myron.marques@ifgoiano.edu.br, certo? Pode perguntar, a qualquer momento que eu tiver disponível, eu vou responder vocês e não vai demorar, tá bom? Assiste novamente, procurem outras leituras. Tem muito material na internet, muito professor bom na internet. Espero contribuir com vocês em breve de novo. Um abraço aí, abraço no Rafael. Até breve. Aqui está o meu e-mail, tá, pessoal? Tá perto, vamos lá. Que eu tô aprendendo esses negócios todos aqui. Vai dar para ver, né? Vou abrir um novo documento. Espera aí. Certo, agora aqui dá para ver. Esse é o meu e-mail, pessoal. myron.marques@ifgoiano.edu.br. Dúvidas? Pergunta lá, não sofra. É um prazer poder ajudar vocês e contribuir com conhecimento. Peço desculpas pelo atraso do áudio, tá? Podem ver que quando eu falo, o áudio não acompanha muito o vídeo. Eu estou aprendendo a configurar esses instrumentos ainda. Mas eu espero que numa próxima contribuição eu esteja mais afinado, tá certo? Um abraço aí e até breve.